vida. É canção. O programa já vai começar. Programa Equilíbrio no já vai começar. Programa Equilíbrio no ar. Olá pessoal que nos acompanha toda segunda-feira, estamos chegando aí com mais uma programação, né? Programa Equilíbrio no ar, né? Para ensinar, para falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através de nós, amém? Eu quero então agradecer nessa noite pela irmã Sui, né? Minha companheira que está aqui, uma irmã querida, e pelo, né, compartilhar da palavra aqui junto conosco. Também quero cumprimentar o pastor Carlos, né, que está nos bastidores aí, né? Deus abençoe o pastor Carlos, o Jarles, né? Também Deus abençoe a Binartec, a empresa que nos patrocina aí, e graças a Deus, né, que tudo pode acontecer devido àquilo que Deus nos proporciona. Obrigado pela porta que nos tem aberto de falar da palavra, né? Queremos também agradecer a você que toda segunda-feira tem acessado o link, tem nos assistido. Nós sabemos que tem pessoas que nos acompanham a cada segunda-feira, né? Você é muito bem-vindo nessa programação. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E hoje, mais uma vez, não vai ser diferente das outras. Nós temos um tema aqui muito importante a falar, né? Que é sobre jejum, né? Algo que Deus nos pede, que o Senhor Jesus deixou para nós, né? E vai ser um tema maravilhoso que vamos estar compartilhando com vocês, então, nesse momento. Quero pedir a nossa amada Sui, né, para ela estar, então, orando e convidando o precioso Espírito Santo para que venha fazer parte também dessa programação conosco. Amém? Amém? Espírito Santo, Tu és o nosso principal convidado. Obrigada que Tu estás aqui conosco, estás com as famílias em seus lares, em suas casas. Nós queremos Te ouvir, nós queremos repartir o pão, aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, a respeito da oração, do jejum, que a cada dia mais nós, os filhos, as filhas de Deus, possamos crescer, Pai, no amor de Cristo, cumprir o ID do Senhor, Pai, porque o nosso principal ministério é amar as pessoas e falar de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Então nós queremos Te agradecer, amado Espírito Santo, pela Tua presença, pela Tua revelação, pela comunhão, por tudo aquilo que Tu tens nos proporcionado, por cada ouvinte, por cada família, pelas nossas vidas e porque nada tem nos faltado, porque Tu és um Deus presente e tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, pela Tua presença, amado e doce amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Nós temos um tema hoje, né, Mansui, que vamos estar falando, que é um tema, assim, muito bom. Eu acredito que é algo que a gente sempre tem que aprender alguma coisa, né? É sobre o jejum, né? Sobre o jejum. O jejum que nós fazemos, o jejum que a Bíblia ensina. Por que nós jejuamos? Por que temos que jejuar? Amém? Então, nós queremos estar estudando um pouquinho nessa noite, né? O porquê do jejum, né? A gente entende que o jejum, ele é um princípio, né, espiritual, né, deixado por Deus para nós, por Jesus para nós, né? E que ele é uma arma, uma ferramenta muito preciosa, né? Muito valorosa, muito importante, né? Para aqueles que querem andar no poder, na graça, no conhecimento de Deus, né? Então, assim, o jejum, ele é indispensável, né? Indispensável, né? Jesus lá, quando fez a pregação do monte, lá o sermão do monte, ele diz quando vocês jejuarem. Ele não diz se vocês jejuarem, ele diz quando vocês jejuarem. Eu acredito que esse verbo já indica que
todos devem jejuar. O jejum é uma prática que tem que estar no coração e na vida de todo cristão que diz que ama o Senhor, que é apaixonado por Jesus. Amém? Amém. Amém, irmã Sui? Amém. Glória a Deus. Verdade. Eu quero então estar separando um texto, né, uma leitura para nós aqui, e nós vamos estar então compartilhando aqui junto com a irmã Sui as nossas experiências e, né, você que está nos assistindo, que tem uma experiência de jejum, né, e quiser compartilhar com a gente, você pode estar indo lá no YouTube e acessando então a Despertar, a TV Despertar, e lá no link lá do nosso programa, tá? Você pode estar procurando lá e você pode estar mandando então a sua referência, mandando lá o seu testemunho, que a gente vai estar compartilhando numa próxima oportunidade, ok? Então, o texto que eu separei para nós estarmos lendo nessa noite é o texto de Mateus 4, ok? Quando diz que Jesus, né, foi então levado pelo Espírito, né, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, amém? Então, nós vamos estar ali, Mateus 4, verso 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito e que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. E contestou-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele a servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Até aqui a nossa leitura. Nós sabemos que aqui foi o começo, né, do ministério de Jesus, né? Sim. Jesus até aqui, então, não fez, né, nenhum milagre, não fez nenhum movimento, né, sobrenatural, mas que depois que ele passou, então, pelo deserto, né, que ele fez o jejum, houve uma consagração no batismo, aonde ele recebeu então o poder do Espírito Santo, né? Então, a partir dali, Jesus inicia o seu ministério, né, de maravilhas, né, que a Bíblia descreve, amém? De tão importante que a gente entende, né, que é o jejum, né, irmã Sui? Nós sabemos que o jejum é uma prática que nem todo mundo é adepto, né? Mas deveria ser por todos, né, irmã? Ou talvez condição de saúde, também isso o nosso Deus entende, assim como a palavra diz, está escrito, vale a intenção do coração. Então Deus vai sempre saber se o que você está fazendo e falando com Ele vem do coração e é com honestidade ou não, né? Então Deus conhece cada um e aquele que puder fazer vale muito a pena, irmã. Exato. Deus responde através do jejum e a oração. Nós reconhecemos, né, que o jejum ele é um princípio, né? Ele é um princípio espiritual, né? Assim como a oração, né? Assim como a oração também é um princípio, o jejum é um princípio muito importante. São coisas que nós não podemos deixar de lado, que a gente tem que colocar em prática, claro que nem a irmã falou, muitas vezes por questão de saúde, mas o jejum, ele não tem que ser um jejum total, né? E o jejum, ele pode ser parcial e você pode escolher, né, o que mais você sente prazer, né? E então você pode estar tirando isso da sua vida. Eu sei assim, entendo, né, que Deus olha a intenção do coração, mas eu não sei assim até onde, né?
se alguém puder responder, não sei até onde, eu não vejo dessa forma, que até onde é válido nós jejuarmos de coisas, por exemplo, televisão, né? Porque a Bíblia, quando se fala de jejum, ela diz de alimento, né? Então, assim, tem pessoas que jejuam de televisão. Eu entendo que quando nós estamos de jejum, esse tempo é o tempo que nós precisamos ministrar ao Senhor. Então, você jejua e ministra ao Senhor. Então, é mais do que preciso você largar toda a distração, né? Se você está em jejum, largar toda a distração, seja ela televisão, seja ela telefone, seja ela Instagram ou rede social. É necessário, porque senão eu acredito que o jejum ele não está ministrando a Deus, né? Verdade. Então, o jejum ele tem que ser ministrado ao Senhor. Então, automaticamente, a televisão, essas coisas, a gente já tem que logo tirar de cena. Né? Então, eu não entendo, né, jejum como, vamos dizer assim, vou jejuar de televisão. Né? Não sei como que a irmã Sui vê isso. Sim, mesmo porque, irmãos, quando a gente pratica o jejum, não adianta eu jejuar e não orar e não buscar a palavra de Deus, porque daí como diz, passar fome, né? Fazer regime, porque quando eu jejuo, no tempo, por exemplo, eu vou jejuar, então o meu almoço, a refeição, o almoço. Então, no lugar de eu estar almoçando, eu tenho que estar orando e buscando a palavra de Deus. O que é o jejum? Eu vou me colocar diante de Deus e vou buscar Ele no lugar daquilo. Isso. Então, eu preciso ter esse conhecimento também, né? Porque senão também jejuar só ficar sem comer e não buscar a Deus, não orar, não ler a palavra, também não vai ter nenhum sucesso, nenhum né? sucesso. Nenhum sucesso, né? Por que nós jejuamos? Irmã, você consegue responder? Por que nós jejuamos? Amém. No entendimento que eu tenho é para mortificar a nossa carne. Porque a palavra de Deus está escrito que quando eu sou fraco, que daí que Deus consegue ser forte em mim. Então, geralmente, enquanto a gente jejua, a gente está sentindo a necessidade de algo. E nesse momento, Deus pode entrar e vir a ministrar no nosso coração com mais intensidade, porque a gente está mais sensível para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Ele tem a nos falar, né? Então, a prática do jejum é para mortificar a nossa carne e dizer, olha, Senhor, eu estou aqui, eu estou entregando porque eu quero mais de Ti, menos de mim e mais de Ti. Amém, amém. Também entendo assim, né, e a Bíblia ela deixa bem claro, né, que Deus pede que nós voltamos a Ele, né, em jejum, em oração, né, todas as vezes que o povo, né, se afastava de Deus, então Deus pedia que eles voltassem, né, a Ele, né, com jejum e oração. Então eu creio que nem a irmã falou, né, para mortificar a carne, é isso mesmo, né, que nós entendemos. Por quê? Sim. Porque a nossa carne, ela grita muito alto, né, irmã? A nossa carne, ela tá sempre querendo sobressair. A nossa carne, ela deseja os prazeres desse mundo, ela deseja, né, as vontades, a satisfação, né? E quando a palavra fala que existe uma luta entre a carne e o espírito, né? Então, tá dizendo disso, né? Sim. Que quando a carne, ela quer dormir até mais tarde, ela não quer levantar cedo, ela não quer orar, ela não quer dobrar o joelho. Mas o espírito, ele pede que a gente ore mais, que a gente medite na palavra. Só que a carne, ela quer o conforto, ela quer o prazer, ela quer o bem-estar, ela quer o comodismo, né? E ela não quer se sacrificar. Então, quando nós entramos em jejum, automaticamente nós estamos matando a nossa carne. Isso. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. A palavra fala que o nosso ventre muitas vezes é o nosso Deus. Por que a palavra fala que o ventre é o nosso Deus? Porque se nós formos olhar lá para aqueles reis, aquele povo de antigamente, né, de antes de Cristo e hoje, se tem uma coisa que as pessoas se perdem e muitos pecam e falham, é na disciplina de comer. Vamos falar a verdade. A comida, ela é algo que domina a carne.
Porque nós não comemos aquilo que precisamos, nós comemos aquilo que os nossos olhos sente atraído. Você não come vamos dizer assim, um churrasco porque você precisa de um churrasco. Você come um churrasco porque ele é gostoso, ele é atraente aos olhos e ele te dá prazer, não é verdade? Sim. Então, nós não comemos por necessidade, nós comemos por prazer. Por exemplo, se fosse por necessidade, nós iríamos comer um arroz, um feijão, né, uma carninha ali e legumes e mais verduras, que é o que é saudável, que deixa o nosso corpo saudável, certo? Mas nós não temos prazer de comer essas coisas. Quem quer comer um arroz, vamos dizer, puro, né? As pessoas não querem. Elas querem sentir prazer na hora de comer. E quando você come, não por prazer, você come o suficiente e você parou por ali. Mas quando tá bonito e tá gostoso, fala assim, vou comer mais um pouquinho. Inclusive... E é onde muitos pecam, né? Muitos pecam na disciplina através da comida. Inclusive no lado físico, você precisa comer uma vez, né? Então a segunda sempre é o a mais, né? Então quer manter, quer fazer o certo, é uma vez. Mas como a irmã falou, a gente, se tá gostoso, sempre a gente vai repetir a segunda vez. E olha lá, ainda a terceira, né? Isso também é pecado, a gula, né? Isso. Então, às vezes a gente fica julgando pecados, mas tem vários e um deles é a gula, né? Exatamente. Então, a gente fala de mim também, porque a palavra sempre tem que falar com a gente primeiro, né? Exatamente. A gente não está aqui julgando, porque, né, assim como Jesus disse, né? Quem não fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Sim. Mas é a decisão da gente nos disciplinar, né? Exatamente. Então, vamos dizer assim, colocar a carne no cabresco, na verdade, né, irmã? Eu também reconheço, né? Reconheço que é um pecado, que a palavra fala que a gula é um pecado, exatamente isso. E a gente, às vezes, que nem a irmã falou, às vezes nós condenamos muitos outros pecados e achamos pecados horríveis, mas e a gula que a maioria dos cristãos cometem? Né? E vamos falar bem a verdade, às vezes até encontros de reuniões, vamos dizer, de cristão, comunhão na igreja, tem pessoas que a gente vê que acaba pecando, porque a pessoa, ela se serve, né? E a gente não quer ficar olhando, mas é uma coisa assim desenfreada, e enquanto não vê o fim, não sai de volta da mesa. Até né? No programa passado a gente falou sobre o voto, né? Isso até pode ser um sistema de voto. Olha, Deus, eu vou fazer um voto que eu vou me servir uma vez só, para mortificar a minha carne, porque para mim ficar mais sensível, porque com a barriga cheia eu vou ter sono, né? Então, com sono a gente quer o que a carne quer descansar, quer um sofá, quer dormir, né? Exatamente. E se a gente está saudável na medida certa, a gente vai ter mais disposição para as coisas do Senhor também, né? Isso mesmo. E lembrando, né, irmãos, que o primeiro jejum na Bíblia, né, não sei se vocês sabem, não sei se a irmã tem essa revelação, mas o primeiro homem que Deus pediu um jejum, né, na Bíblia foi Adão. Quando ele falou para Adão assim, não coma dessa árvore. Foi um jejum que Deus pediu para ele, ele não devia comer. E aí, o que acontece? Ele quebra o jejum. Porque a carne falou mais alto. Porque a carne falou mais alto. E ele comeu. Ele quebrou o jejum. E uma coisa muito importante, quando ele quebrou o jejum, ele perdeu a autoridade e domínio. Deus tinha dado para ele autoridade e domínio sobre tudo e sobre a terra. A partir do momento que ele quebrou o jejum, ele perdeu a autoridade e o domínio das coisas sobre a terra. Porque o pecado entrou, porque a morte entrou, porque o mal entrou, né? E aí, lendo esse texto de Mateus aqui, quando fala que Jesus foi para o deserto, né? Jesus foi para o deserto, jejuou e orou por 40 dias e retomou a autoridade e domínio através do jejum. Então, o primeiro homem perdeu o domínio e a autoridade quebrando o jejum. E Jesus, ele resgata poder e autoridade através do jejum. Como é importante? É importante. Como é importante o domínio da nossa carne.
Então, assim, nós jejuamos para ouvir a Deus, para ter uma sensibilidade no espírito, porque quando a carne está gritando, nós não ouvimos a Deus. E eu tenho pedido a Deus, tenho orado ao Senhor e eu tenho assim entendido que eu preciso buscar um pouco mais. E uma coisa que eu tenho aprendido é que nós devemos silenciar as vozes dentro de nós para poder ouvir a Deus. Nós muitas vezes falamos, mas eu não escuto Deus falar. E não escuta mesmo, porque as vozes do mundo, elas estão tão altas na nossa mente, Os ruídos, os barulhos, que nós não ouvimos mais o Espírito Santo. Então nós precisamos calar essas vozes na nossa mente, no nosso coração, através do jejum e da oração e da consagração. Não que assistir televisão seja pecado, mas eu entendi que eu deveria tirar um tempo que eu estava ali no meu momento de lazer, só de repente assistindo uma série, vendo um programa secular. Eu devia eliminar isso por um tempo na minha vida, e eu fiz um propósito e um voto com Deus de eliminar essas coisas, de tirar os meus olhos, porque essas vozes gritam na minha mente, entendeu? Esse barulho todo não tem deixado eu discernir a voz do Espírito Santo. Então eu tenho entendido isso. E uma das práticas, então, que a gente precisa, vamos dizer assim, associar com isso seria o jejum, para quebrar a nossa vontade, né, a vontade da nossa carne, nos sensibilizar no espírito para poder ouvir mais a Deus e também para poder resgatar a autoridade na nossa vida, né? Quando nós temos um chamado, quando nós, né, fomos chamados para ser usados por Deus. Então nós precisamos estar preparados, porque não é de qualquer forma, né? A palavra fala que não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Então, tudo que fazemos sem a unção do Espírito Santo é relaxadamente. Nós fazemos na força do nosso braço. E a unção é cara, né? Já falamos aqui outro dia, ela tem né? um preço. Tem um preço. A graça, a salvação é de graça, mas a unção, ela é muito cara. Ela Preço custa a caro. ser pago pelo cristão, pelo filho que tem vontade de operar no amor de Jesus e trabalhar para o reino. Porque quando a gente conhece o amor de Jesus e vê o que Ele faz na nossa vida, a gente tem uma sede, uma fome de levar isso para as pessoas. Mas para a gente poder levar isso para as pessoas, assim como Jesus, né? Ele nos ensina, a gente tem que jejuar e orar para que Deus, a unção do Senhor venha sobre as nossas vidas, porque eu tenho percebido quando eu jejuo e oro, e no outro dia a gente vai falar do amor de Jesus, isso flui com muito mais intensidade. A revelação da oração, quando a gente vai orar pela pessoa, o Espírito Santo entrega a oração e a pessoa diz, nossa, quem contou para você? O Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está com a carne sensível e buscou a Deus para se encher do amor dele e da revelação, né? Exatamente. Então a unção, ela tem um preço de intimidade com Deus, e a intimidade entre o jejum e a oração. Isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, o jejum, eu coloquei aqui um parênteses, né? Uma fala que eu ouvi de um pastor, ele fala que jejum é a principal arma de Deus contra a nossa carne, né? Quando a palavra fala que existe uma luta entre a carne e o espírito, é a luta que o Espírito Santo está tendo contra a nossa carne. Então, a principal arma de Deus contra a nossa carne é o jejum. Então, você jejuando, matando a sua vontade, o seu ego, e o jejum, ele é maravilhoso, porque ele te sensibiliza e ele revela quem você é. Sim. O que está dentro de você, você consegue enxergar quem é você diante de Deus. O jejum, ele cura a ferida, ele cura a alma. Se você precisa perdoar alguém, no dia que você estiver jejuando, você não vai aguentar, o Espírito Santo vai te cobrar, você vai liberar perdão, você vai amar, você vai fazer tudo que você não consegue fazer, você vai fazer quando você jejuar e matar a sua carne e passar a deixar o Espírito dominar, né? E passar o Espírito Santo. Do jejum, né, irmã, falando para os irmãos de casa também, se você puder, não consegue ficar um dia todo, tira o café, ou o almoço, ou a janta, né, começa dessa forma, né, ou algo que você gosta muito de comer doce, por exemplo, eu vou ficar
esse dia todo sem pôr o açúcar no meu café, sem tomar o suco, sem tomar o refrigerante, e começa dessa forma. Então, quando você vê o que o jejum faz através desse sistema, você vai querer mais, você vai dizer, nossa, agora eu estou ouvindo a Deus. Então, a prática, ela começa a ser mais constante, porque o nosso Deus, ele nunca nos cobra algo que a gente não consiga fazer. Exatamente. Porque o jejum é aquilo que você decide fazer para Deus, entregando para honrar a Deus, né? Como a gente disse no início, olha Deus, eu estou entregando isso aqui porque eu quero mais de Ti. O Senhor é mais importante que o chocolate, o Senhor é mais importante que o meu almoço, o Senhor é mais importante que o meu café, né? E Deus vai trabalhando dessa forma, né? Então é o processo do trabalhar de Deus, né? Amém. Então, existem vários motivos para que nós jejuamos. Eu separei alguns aqui, nós vamos estar comentando, a irmã também, né, ela tem a opinião dela ali, ela tem as referências também. Um dos motivos que a gente pode jejuar. Nós jejuamos para ouvir mais a Deus, certo? Jejuamos para ficar sensível ao Espírito Santo e também jejuamos para ter bênçãos. Vamos dizer, é certo jejuar para ter bênçãos? Sim, eu digo que sim, se a gente buscar lá em Esdras, né? Em Esdras 8, no verso 23, ele diz assim, sendo assim, jejuamos e rogamos essas bênçãos ao nosso Deus, e Ele bondosamente atendeu as nossas orações. Jejuamos, né? E rogamos a Deus, né, por essas bênçãos. E Ele bondosamente, né, atendeu as nossas orações. Então, você pode sim jejuar para obter uma bênção, né? Eu creio, né, Sim. Irmã Sui? Sim, porque o nosso Deus, ele é ilimitado. O que Deus mais quer é ser generoso com os filhos, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos e co-herdeiros. Então, irmãos, a gente está disposto para nós, filhos, tudo que há no mundo está disposto para nós. Mas muitas vezes a gente deixa de usufruir por não conhecer a palavra, que diz que se a gente obedecer e permanecer, buscar aquilo que Deus quer de nós, que o jejum e a oração são princípios bíblicos que Deus pede que a gente faça. Então, se nós fizermos, a nossa vida vai ser com plenitude. Porque a palavra de Deus diz que nós teremos o melhor desta terra, né? Então, quer dizer, Deus quer cuidar de nós aqui também, Ele quer nos dar o melhor. Mas para receber esse melhor, a gente tem que obedecer e ficar com aquilo que Deus ordena e que Ele ministra para que nós façamos, para a gente viver essa plenitude. Exatamente. Então, podemos sim jejuar por uma bênção, né? Nada nos impede. Deus conhece o coração de cada um. E se o teu coração está buscando algo do Senhor que vai ser bênção para você, para as pessoas que estão em sua volta, Deus não vai se negar, né? E então eu coloquei aqui um outro tipo de jejum que nós encontramos na Bíblia, né? Que foi um jejum de livramento de morte. Nós podemos jejuar por pessoas, podemos jejuar por livramentos, e nós vamos ver pessoas doentes, né? Então nós vamos ver o jejum de Esther, né? Quem conhece o livro de Esther, a passagem de Esther, né, declara lá que o povo judeu estava para ser exterminado, eles iam ser todos mortos, né? Então Deus levanta a rainha Esther, né, que ela também judia, e Esther, ela proclama lá um jejum de 3 dias sem beber, sem comer, né? E ela pede que o povo se junte a ela em jejum e oração para que ela alcance, né, diante do rei, vamos dizer assim, a graça, né, de poder ser aceita pelo rei para poder pedir para ele o livramento do povo. E nós conhecemos a história, sabemos que o rei, né, então, né, baixou o cetro para ela não foi morta e ela conseguiu o livramento do povo de Deus, né, através do jejum e da oração. Então, assim, essa prática de jejum, existem várias maneiras de jejum.
ok? Até para você fazer um jejum, você precisa ser orientado pelo Espírito Santo. Você não pode sair fazendo qualquer tipo de jejum. Você tem que sentir de Deus, e todo jejum ele tem que ter um objetivo. Nós não jejuamos por jejuar. O jejum ele tem que ter um objetivo, uma causa. Por que você está jejuando? Para que você está jejuando? Por que você está fazendo esse jejum? Então, nós temos que ter essa sensatez. Então, se você tem, né, na tua vida uma pessoa que você quer orar por ela, por salvação, essa pessoa tem o coração duro, né, ela não se quebranta por nada, ela precisa de salvação, ore e jejue, busque um jejum. De todos os jejuns que nós vemos na Bíblia, esse que foi o jejum mais poderoso, porque e mais curto, 3 dias. 3 dias e um povo, uma nação inteira foi livrado. Então a resposta de Deus veio assim. Então, se você quer uma resposta rápida de Deus, é um jejum de 3 dias, dirigido pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que você vai ter a resposta que você procura. Isso. E se você jejuou, orou, irmãos, e Deus às vezes ele dá uma resposta diferente do que aquela que você está buscando, é porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe muito mais do que nós sabemos. Então, talvez ele respondeu dessa forma, sabendo que é o melhor jeito para ali na frente ser melhor aquilo que você precisa. Isso, exatamente. Todas as vezes que nós oramos, que a irmã falou que se Deus não responder da maneira que você quer, é porque você não está pedindo com sabedoria. Toda vez que você pedir algo que ela vem confirmada com a palavra de Deus, Deus vai responder. Por exemplo, a salvação de uma pessoa. Nós sabemos que Deus quer a salvação de todos. Então, se você orar, né, pela salvação de alguém, a resposta será a salvação dessa pessoa, ok? Agora, quando nós oramos por coisas, por exemplo, né, oramos por dinheiro, não que não seja, pode orar também, né? Mas dependendo do seu coração, Deus sabe se aquilo que você está pedindo vai te fazer bem ou vai te fazer mal, né? Então depende do seu coração, né? Para ganhar um sim de Deus ou um não. E outra coisa, nós ficamos muito contentes quando Deus sinaliza sim. E nós devemos ficar muito mais contentes se Deus falar não também. Como a irmã falou, né? Ele é sabedor de todas as coisas, né? Então, quando o não dele vem, e vem para nos guardar, né? Vem para nos livrar. E complementando a palavra que a irmã falou ali, que de Esther, né? Tem a palavra de Josafá também, né? Isso. Que os seus soldados chegaram até ele, mas se os irmãos em casa quiserem, é 2 Crônicas 20, né? Chegaram até ele falando com as minhas palavras, mas eles chegaram, olha... vai vir uma multidão aí contra nós, soldados daqui, dali, a gente não vai ter chance, nós vamos morrer, né? Nós não vamos ter chance. E eu acho maravilhosa essa palavra, que daí quando ele recebeu essa notícia, ali 2 Crônicas 20, versículo 3, então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Então, olha que maravilhoso, a palavra não esconde que ele sentiu medo, ele sentiu temor. Mas ele sabia que era algo sobrenatural, assim, que viria para a morte, né? Então, o que ele, conhecendo o amor do Deus que ele servia. Então, eu vou jejuar, mas não só eu vou chamar todo o povo, olha o poder. E a palavra diz que então eles jejuaram, mulheres, crianças, a cidade toda, e eles não foram saqueados, eles não foram mortos. Eles só enquanto eles louvavam, iam jejuando e louvando, a palavra diz que lá na frente os inimigos entre eles se mataram ali entre eles, brigaram entre eles. E quando o povo de Deus chegou lá no lugar onde seria o lugar para ver a guerra, estava só os despojos ainda. A cidade pôde recuperar todos os bens ali desses inimigos e pegar para eles, né? E ser abençoado ainda. Então, quer dizer, eles não morreram e receberam bênção por causa do jejum e da oração. Então, olha o poder do jejum e da oração, né? A decisão, que a palavra diz que ele decidiu. Não é fácil, é decisão, eu decido. Isso. Jejuar, eu decido orar, porque
como a gente falou, e com certeza os irmãos de casa também sabem e sentem, a carne sempre vai querer o contrário, né? Exatamente. E se Jesus precisou jejuar, nós também precisamos, Sim. né? Com certeza. Nem que seja o mínimo do mínimo, mas precisamos, né? Precisamos. Outro jejum que a Bíblia nos fala, né? Que é um jejum que traz revelação e sabedoria. Se nós lermos, então, lá em Daniel, né? Daniel, capítulo 9:3, né? Diz: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas e jejum em pano de saco e coberto de cinzas. Nós sabemos que a palavra fala sobre o jejum de Daniel de 21 dias, né? 21 dias. 21 dias que ele fez um jejum ali parcial, por isso que nós falamos, né? O jejum é você que vai decidir, né? Ele diz que ele não, por 21 dias ele não comeu coisas delícias, né? Nem coisas que fossem agradáveis aos olhos. Então, assim, nós entendemos o quê? Que ele comeu só a comida básica, do bruto, né? Porque, vamos dizer, se comer um feijão arroz sustenta, mas a gente precisa da carne, precisa de mais coisas, precisa de uma maionese, precisa de uma lasanha, de uma pizza, e são coisas agradáveis aos nossos olhos, né? Então, o jejum de Daniel foi um jejum parcial, né? Que trouxe a Daniel revelação, né? Ele trouxe a ele revelação dos fins dos tempos, né? Trouxe muitas revelações de visões, né? Daniel, um livro que é recheado de revelações de Deus, de visões, né? De Deus, que Deus deu para ele. Porque Daniel, já desde de moço, né? Desde de jovem, ele já decidiu no seu coração se separar, né? Para Deus, né? Em jejum e oração, né? Já lá no começo de Daniel, quando ele foi jovem ainda, né? Ele se separou das iguarias do rei, ele se recusou a comer, né? Da mesa do rei, então ele comia só os legumes, comia só o básico do básico. Então a vida dele era uma vida consagrada em jejum, era em constante jejum. Jejum de na oração, verdade, orava 3 vezes por dia. Exatamente. Também. Então, assim, aí você vê o quanto, né, Deus usou Daniel e o quanto Deus abriu a visão espiritual para ele, né? Então, assim, se você deseja, né, buscar mais conhecimento, mais sabedoria. A palavra fala que Deus deu para Daniel mais sabedoria do que todos os outros jovens, né? Você quer sabedoria de Deus, você quer conhecimento, você quer revelação, né? Você precisa de uma revelação. É jejum, gente. Vá buscar, jejuar, orar, né? Faça jejum de Daniel. Já fizemos algumas vezes, né? Na igreja. E eu lembro uma vez que nós fizemos o jejum de Daniel, foi assim um tempo que todo o povo aderiu ao jejum. Não foi um fez disso, outro fez daquilo, não. Toda a comunidade aderiu o jejum de Daniel e até foi, né, nos postado uma lista do que podia e que não podia. E todo mundo aderiu àquilo. Foi uma época assim de um grande despertar de Deus na nossa comunidade, porque a gente viu a graça e a glória de Deus se manifestando, né? Então, assim, a gente vê a resposta de Deus quando nós abrimos mão da nossa própria vida, abrimos mão da nossa carne para buscar a Deus em jejum e oração. Sim, né? Inclusive no livro de Daniel, a grande bênção que ele tinha estava travada no mundo espiritual, né? Então a palavra diz que nesse jejum, né, o rei da Pérsia estava segurando a bênção, né? E por causa do jejum, ela foi destravada, né? Então, quantas vezes bênçãos na nossa casa, na nossa família, a própria libertação de alguém da nossa casa, por quê? Porque o inimigo não quer, ele quer manter cativo aquela pessoa que a gente ama, ele não quer que a gente se alegre e veja o nosso sangue da nossa casa servindo a Deus, né? Então, às vezes, e aquela pessoa que o inimigo está segurando é um grande canal de Deus, vai ser muito usado, vai ser um levita, vai ser um profeta, vai ser um pastor, vai ser um evangelista, não importa o cargo que Deus colocar, mas vai ser muito usado, né? Então, se você vê que é difícil, é com o jejum, né? Então, a morte espiritual que a gente colocou aqui, né? É motivo de morte espiritual, jejue, né? Pelo filho, pelo marido, pela esposa, pela pessoa que a gente ama e tem resultado. No tempo de Deus, ele responde. Exatamente, né? Então, a gente vê aí, né, a importância desse jejum.
E nós temos também jejum, né, para arrependimento, né? Segunda Crônicas 7,14, Deus pede que o povo se volte a Ele com jejuns, orações e se humilhar e orar, né? Faça que, quando a Bíblia fala em se humilhar, né, se humilhar a Deus, quando nós jejuamos, nós nos humilhamos diante de Deus, Sim. né? Então é uma forma de nós se humilhar diante de Deus. Então todas as vezes que o povo caía em pecado, Deus pedia que eles voltassem com jejum, né? Voltassem com pranto, né? Voltassem com súplicas, né? E Deus aí então ele vinha com cura, ele vinha com restauração no povo, né? Então, assim, o jejum também para arrependimento. E eu vou falar uma coisa, irmã, eu acredito que esse jejum que nós fazemos para arrependimento, claro que todos têm o seu foco, mas a igreja hoje, nos dias de hoje, nós deveríamos jejuar mais por arrependimento do que por bênçãos materiais ou espirituais. Porque o avivamento que a igreja busca não acontece sem arrependimento. Sem arrependimento. E arrependimento, ele só vem através da intervenção do Espírito Santo. Então a igreja ela deveria orar mais por arrependimento e nós nos convertermos em arrependimento, porque se nós formos ver todos esses homens, né, esses profetas que oravam e jejuavam pela nação, vamos ver lá em Neemias, por exemplo, né? Quando eles se colocavam diante de Deus em jejum e oração, eles oravam dessa forma: Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Nós, como nação, pecamos contra o Senhor. Aí eu me coloco, né, vamos dizer assim, eu já gosto dessa passagem de Neemias, porque fala que ele estava lá, né, lá com o rei, servindo o rei, então ele estava bem num lugar bom, uma vida boa, comendo comida boa, coisa boa, ele não tinha que se preocupar. Mas quando ele ficou sabendo que o povo dele, que, né, Jerusalém estava destruída, Israel estava destruída, ele chorou, pranteou pelo povo dele. E aí ele se coloca na brecha e ele se coloca como pecador. Senhor, perdoa os nossos pecados como nação. E todos eles, Moisés, todos eles oraram dessa forma: perdoa os nossos pecados, nós pecamos contra ti, nós furtamos, nós se prostituímos contra o Senhor. Então, quando os intercessores, né, os intercessores da igreja jejuarem mais por arrependimento, a nossa oração vai mudar. Quando nós oramos pelo Brasil, a nossa oração deveria ser: Senhor, nos perdoa. Nos perdoa pelos pecados da nossa nação, perdoa pelo pecado da corrupção, da mentira, da prostituição. Nós temos nos prostituído, nós temos nos corrompido, nossos altares estão corrompidos, né? Perdoa, Senhor, a nossa política. Nós temos que nos envolver. Se colocar na brecha, Se colocar, né? na brecha e puxar para nós essa carga, entendeu? Como intercessores. E orar e jejuar por isso. Mas às vezes a igreja, ela está tão atada a si mesma, ao seu próprio umbigo, que nós oramos por nós, pela nossa casa, pela nossa família, entendeu? Mas está certo também, Está certo, né? também. Mas a nossa família depende de uma nação. Os meus filhos e os meus netos, eles dependem daquilo que o governo vai instituir lá na frente. Se eu não orar pelo país hoje, se eu não orar pelo Brasil hoje, pela conversão dos poderes hoje, amanhã lá na frente os meus netos vão ser perseguidos e mortos pelos políticos que eu deixei de orar hoje. Então, assim, nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, mas nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo lá fora, por aquilo que há de vir, porque nós temos filhos e vamos ter netos e teremos bisnetos, que vai ser da nossa geração futura, né? Então, assim, a gente precisa comprar essa briga, nós precisamos orar, chorar, prantear por isso que está acontecendo, porque é uma causa nossa também, quer dizer, a nossa família tem, né? Tem, não é, irmã? Porque a palavra, né, irmãos, ela diz que é para a gente orar pelos nossos governantes, isso, né?
Porque quando a gente se coloca na brecha, irmãos, porque tem pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos. Verdade. E a palavra diz que a gente é para orar uns pelos outros. E se a gente quer as bênçãos do Senhor, é para entregar a vida e fazer as coisas que agradam ao reino. E o que agrada a Deus ao reino são vidas libertas, Isso. cativos libertos, né? Enlutados livres, aqueles escravizados, né? Através da nossa Isso. oração, Senhor, por causa do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus, eu oro pela nação, eu oro por aquela pessoa, eles não te conhecem, alguns conhecem, mas a maioria não conhece, irmãos. Isso. Né? Então a gente ora por eles para que os seus olhos e os seus ouvidos sejam abertos também, que sejam desmascarados para poder servir, para poder ouvir o Deus que nós servimos, né? Então a gente se coloca na brecha em Isso. oração, né? É uma coisa assim que eu vejo, né, que quando tem, por exemplo, lá carnaval, daí todas as igrejas fazem retiro e elas se retiram para buscar a presença de Deus. Não é errado se retirar para buscar a presença de Deus, mas eu acho que nesses dias a igreja, a intercessão devia se posicionar no mundo espiritual em batalha. Jejum e oração batalhando, fechando os portais, porque os diabos, demônios, as entidades os portais estão sendo abertos nessas festas da carne, eles estão lá fazendo os rituais deles, satânicos, abrindo portais, amaldiçoando a nação inteira, enquanto os filhos de Deus estão retirados buscando a presença. Mas a presença já está? Já está em nós. Então, o que nós temos que fazer? Falta, sabe, no meu ponto de vista, posso estar errado, que Deus me perdoe se eu estiver errado, mas faltam soldados valentes, faltam guerreiros, entendeu? Que guerreiam, porque um soldado, ele não luta por si, por sua casa, ele luta pela sua pátria, ele morre pela sua pátria, ele morre pela sua nação. Então, faltam guerreiros espirituais. Inclusive, isso tem que palavra, falta. né? A palavra diz que a seara é muito grande, mas há poucos trabalhadores. Exatamente, então falta, né? Mas a igreja precisa mudar o princípio, ela precisa ensinar e precisa estar treinando, porque guerreiros precisam ser treinados, E, inclusive, né? quando Jesus nos resgatou, né, irmã? Resgatou os irmãos queridos de casa. Nós somos salvos, aleluia, mas a gente tem que pensar no reino, aonde a gente for. Hoje Deus permite a gente estar aqui falando com os irmãos, glória a Deus por isso, mas o falar do Senhor é onde a gente estiver pelo mundo, é na faculdade, é na escola, é na rua, é no mercado, é levar esse amor, levar essa santidade do amor de Jesus, porque está se esfriando, né? O amor ninguém quer, né, irmã? Porque infelizmente está se pregando um Jesus que dá prosperidade, sim, Ele dá. Se a gente obedecer e ficar no caminho, vem como consequência da obediência, né? Mas a gente tem que levar em primeiro lugar o amor. Né? O amor para as pessoas, né? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, porque às vezes a pessoa ela está escravizada e um abraço seu, uma oração e a pessoa dizer, Jesus entra na minha vida, porque para a vida mudar daquela família, daquela casa, Jesus tem que começar por alguém. Exatamente. Que seja por aquele que está no meu caminho, que o Espírito Santo diz, olha, ora por ele, faz a oração do plano de salvação, entra, é uma oração simples e Jesus começa a operar, né? Então a gente tem que ter essa visão de reino. Exatamente. E por isso o jejum, a oração, para a gente estar sensível enquanto eu caminho, né? Falar desse amor. Eu sei que são poucos que hoje oram e pedem, Senhor, quero ser um ganhador de almas. Sim. Sabe, irmã, você vê muitas pessoas pedindo muitos dons. Aí eu quero ser profeta, eu quero ser apóstolo, ninguém quer ser ganhador de almas. É o amor, né? Não, ninguém quer pagar o preço pelo perdido. Ah, tá perdido porque quer, porque a palavra tá aí. Juiz, né? Ninguém, entendeu? Se quer vir para a igreja, venha. Se não quiser, que morra. Entendeu? Então falta o amor, falta os evangelistas, falta aqueles que se doam, que jejuam e oram pelas vidas, pelas almas. Você quer sentir amor? Ore ao Espírito Santo e peça para Ele te deixar você sentir o que Jesus sente pelos perdidos. E aí você vai ver o que é dor. Entendeu? Eu já senti essa dor. Aí você vai ver o que é dor. Porque o coração de Deus dói quando olha para a humanidade.
a dor do Senhor é muito grande e intensa quando Ele olha para a humanidade, porque Ele vê, né, a criação dele se perdendo. E nós que já somos salvos, estamos aqui muitas vezes com os braços cruzados, e nós não queremos pagar um preço de oração por aqueles que estão jogados lá fora. Né? Essa semana eu fiquei muito triste, eu fiquei assim muito chocada por ver tantas mortes num país que nem ali onde teve na Venezuela, né? Daí tá, mas é um povo idólatra, viu lá eles estavam lá festejando e adorando um Deus lá, não sei que Deus, que é na hora da avalanche, né? Na hora do terremoto. Mas e daí? Quantos inocentes morreu ali, crianças, idosos, pessoas inocentes, porque quando a mão de Deus chacoalha, ela não vai separar. Entendeu? Ele não vai fazer separação, ele vai recolher os dele e pronto. Se tiver que morrer, eles vão morrer. Ele recolhe e pronto. Mas e aqueles que ele não consegue recolher, que as vidas estão no pecado? Para onde vai essas almas? Sim. Por que eu preciso me importar com isso? Por que nós precisamos nos importar com essas pessoas, com essas almas que estão se perdendo? Porque Jesus se importa com elas. Ele criou elas também, Isso, né? Criou e amou e ainda ama. E se nós queremos refletir Jesus, se nós queremos ser parecido com eles, nós temos que ter um mínimo de compaixão por essas vidas, por essas almas que estão se perdendo. Sim. E orar por elas, jejuar por elas, clamar pelo sangue na vida delas, né? E essa é algo assim que me choca muito, Sim. que me traz muita tristeza, né? Porque a gente às vezes se sente tão inútil, né? Não consegue fazer muita coisa, mas eu tenho orado, né? Quando oro minhas orações, eu peço a Deus e clamo que o Senhor tenha misericórdia desse povo que perece, que está morrendo, que está indo a passos largos para o inferno, né? Mas nós como igreja, nós deveríamos treinar mais os nossos valentes, né, da fé, os guerreiros, os soldados, e levar a igreja a jejuar e orar pela uma nação inteira, né? Sem contar, né, irmã, que a gente trabalhando para o reino, a palavra diz que o que a gente precisa, o Senhor acrescenta tudo. Mateus 6,33, entrega o teu caminho, amém, glória a Deus, nós entregamos. Faz as coisas que agradam a Deus. E o que agrada a Deus? Falar dele, resgatar vidas. Que as demais coisas todas vos serão acrescentadas. Quer dizer, a gente não precisa nem orar e pedir nada, só trabalha para Jesus. Isso. Fala dele, ministra o amor dele. Que todas as demais coisas todas, irmãos, vos serão acrescentadas. Amém. Então vale a pena trabalhar para Jesus, amar, o amor em primeiro lugar. É isso mesmo. Nós estamos quase encerrando aí, não sei quantos minutos faltam aí. Tinha mais um ainda que fala, né? Nós podemos jejuar por decisões, se nós formos ver lá em Atos, capítulo 14, eu não tenho bem certeza. Lá na escolha de Matias, né? Então ela diz que eles oraram, jejuaram para escolher um dos apóstolos, né? Para tomar lugar, né? De Judas, Sim. né? Então foi orado, foi jejuado, né? Para que Deus, né, mostrasse qual deles direcionasse. Então nós podemos também jejuar por decisões que vamos tomar, por direção de Deus, né? Por direção Sim. de Deus, né? Melhor dizendo, né? Então a gente vê, aí ainda a Bíblia fala, né, de três, eu marquei aqui 3 tipos de jejum. Um nós já falamos, que é o jejum de Daniel, que é um jejum parcial, né, que ele jejuou 21 dias e tirou as coisas boas. Então o jejum de Esther, né, que é um jejum total, que foi de 3 dias, né. E o jejum, né, de 40 dias, que a Bíblia relata que Elias, né, jejuou 40 dias, e Jesus, né, então no deserto, né, jejuou 40 dias, nem comeu nem bebeu, e disse que quando chegou no final ele teve fome, porque ele não comeu, né? Sim. E também sabemos que Moisés ficou 40 dias no monte, né, para receber as leis, né? Os mandamentos, os mandamentos, a gente não sabe se ele comeu, se ele bebeu lá, mas eu acredito que não, porque ele ficou meio retirado, né? Possivelmente ele deve ter jejuado, né? Então, não é uma certeza, mas uma certeza que Elias e Jesus jejuaram 40 dias, né? A gente sabe de relatos de pessoas que já fizeram esse jejum de 40 dias, não é um jejum para qualquer um. Não é para qualquer pessoa, você precisa ser inspirado pelo Espírito Santo. Ali diz que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto.
para que ele jejuasse 40 dias. Então, um jejum nessa magnitude precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Para que você não, né, não venha ali sofrer outros danos, porque a gente é carne, né? Temos necessidades, mas são necessidades que quando Deus direciona, então Ele supre, né? Agora, inclusive, me veio agora no coração Isaías 58, que diz que o jejum que agrada a Deus é vidas salvas, é você falar dele, né? Uhum. Então, esse é o jejum que agrada a Ele. Isso, exatamente. Então, às vezes a gente quer fazer loucura, né? Sem ter direção e acaba, né? Então, se não tem uma direção, não faça, né? Mas aquele jejum básico da semana, você pode fazer, que é matar sua carne, né? Sim. Educar seu estômago, né? Fazer com que você coma o suficiente, né? E que você não se empanturre, né? Lembrando que a glutonaria é pecado, a gula é pecado, né? A gente, como cristão, como filhos de Deus, temos que dar exemplo, né? Em mesas cheias, nós devemos ser os primeiros, vamos dizer assim, a se controlar. Verdade. É a nossa obrigação. De cada um, né, irmã? De cada um. Cada um de nós vai se disciplinar e vai se discipular, né? Porque é decisão, né? Decisão. Então, a palavra sempre tem que falar comigo primeiro. Então, a gente está repartindo o pão, mas ela fala com a gente primeiro, né? Exatamente. Até teve um episódio uma vez que nós estávamos num congresso, né? Era o dia inteiro. A manhã toda foi uma bênção, sim, foi um trabalhar de Deus. E à tarde seria, então, a cereja do bolo, que é a ministração do Espírito Santo, né? Só que ali teve o intervalo do almoço. E a gente sabe como o povo de Deus é farto e tem com abundância. Então nós fomos para aquela mesa, né? Foi bem no começo da minha caminhada, mas foi uma lição para mim. Então tinha feijoada, tinha um monte de coisa, mas tinha mesa, assim, aquelas mesas que não tinha fim. Banquete. Né? Banquete do rei, entendeu? Era a coisa mais linda de se ver. E aí, né, que entra a nossa disciplina, e aí você quer comer de tudo um pouquinho. Mas o povo comeu, eu comi, e daí deu o horário, nós entramos então para a segunda parte. Gente, eu nunca vou me esquecer na vida, porque foi uma lição que Deus me deu. No momento da ministração do Espírito Santo, que ele foi ministrado em nossos corações, que a gente se prostrasse diante de Deus, no momento que eu me ajoelhei, aquela comida voltou na minha goela, entendeu? Que experiência, hein? O meu estômago estava tão pesado, aquilo voltou, eu não consegui ficar ajoelhado porque aquilo voltou. Eu senti tanto nojo de mim, eu falei, Deus, nunca mais. Quando eu estiver num ambiente buscando a presença de Deus, a comida vai ser o mínimo do mínimo. Se precisar, eu nem como. Porque eu quero mais do Senhor. Eu não quero encher minha barriga. A barriga a gente enche em casa. É porque você fica sonolento, né, irmã? Então, é aquilo que a gente falou antes, né? Mortificar a carne, porque senão você não consegue ouvir. Você como tem que você sono, vai você ouvir? quer, né? Exatamente. Como que você vai ouvir a Deus com a barriga explodindo? Entendeu? Voltando aquilo, entendeu? De tanto que você comeu. Não tem como você ouvir uma Deus. Experiência e tanta, né, Deus falou comigo muito claro naquele dia. Eu olhava assim, né? Para todas aquelas pessoas e o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo naquela tarde, porque ele não pôde fazer nem a metade do que ele queria fazer naquele lugar, porque as pessoas estavam fartados, né? A fartura nos tira muitas vezes da presença de Deus. Isso aí, irmã. Então, assim, que a gente pudesse, né, tá se vigiando, tá se disciplinando, matando a nossa carne a cada dia, para que Jesus pudesse ser, né, o principal foco da nossa vida, né, irmã? Nós estamos aí já, né, encerrando esse momento, irmã. Sui quer deixar uma palavra, né? Fica à vontade, né? Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela é sempre maravilhosa. A gente aprende, ensina para os irmãos aquilo que o Espírito Santo traz, né? Mas o jejum e a oração é poderoso, né? Se os irmãos puderem fazer, e como a gente falou, né? Deus, ele não quer o sacrifício, aquilo que você não pode, ele quer o compromisso, né? Então eu faço um compromisso com Deus para ficar mais sensível. Então, Deus, eu quero isso para mim. Então, Espírito Santo,
me ajuda, me direciona como fazer. Ele vai soprar no teu coração, na tua Amém. mente o que é para ser feito, né? Amém. Então, na dependência do Espírito Santo, né? A gente vai ser mais que vencedor. Amém. Amém. Glória a Deus, né, por essa palavra, que Deus continue trabalhando nos nossos corações, no meu principalmente, né, e que você também, né, nessa tarde, nessa noite, né, possa ser impactado pela ação do Espírito Santo, que você busque mais, que você ouça mais, que você silencie a tua carne, para que você possa ouvir mais, né, a voz do Espírito Santo. E queremos agradecer então a presença de todos, queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, nossos assistentes, pessoas que nos acompanham a cada segunda-feira, você que está presente, que like aí, né, que sempre está dando do seu oi aí, nós somos agradecidos, né, pela tua vida em nome de Jesus, né? Nós somos gratos pela vida do pastor Carlos, que está aí, né, que cuida dessa parte técnica, do Charles também, da oportunidade que a rede Despertar, a TV, a rádio Despertar, tem proporcionado para nós uma porta para que possamos falar da palavra de Deus, ensinar e também aprender, né? Queremos agradecer, né, a Binartec, aí, nossa patrocinadora, né, uma empresa abençoada aí, que tem, vamos dizer, semeado no reino, né, com esse programa. Que Deus abençoe eles a cada dia mais. Agradeço também a minha família do apoio que me dão, da Workprint ali, a nossa empresa ali que sempre está também nos apoiando, né. Agradeço a todos em nome de Jesus. Agradeço a irmã Sui. Amém. Que já faz parte desse programa também. Eu sempre falo que ela é minha convidada, mas ela já faz Amém. parte desse programa. Eu tenho certeza que o coração dela também arde, né, por ensinar, por ministrar a palavra. Então é uma oportunidade que Deus nos deu, nos uniu e Deus une propósito, Amém. né, irmã? E nos Amém. uniu, né? Às vezes ela não vai poder estar aqui, mas quando ela pode, ela está, né? Às vezes vamos trazer outra convidada aqui, mas sempre, né, tentando passar para vocês algo da parte de Deus, que é o mais importante, né? Agradecemos a presença de Deus, do precioso, do amado Espírito Amém. Santo, que conduz todas as coisas. Sem Ele, nós não fazemos nada, nós nem queremos nos mover sem Ele, né? Então eu me recuso a me mover sem a presença dele, sem a unção do Espírito Amém. Santo, né? Verdade. Então Deus abençoe você, né? Deus abençoe e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Amém? Amém. Fique aí com louvor, possa tocar o seu coração ainda no finzinho dessa programação. Amém? Amém. 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 Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei
ti, Jesus.